Vista do Gran Canyon. Falei que a gente ia voar! Como é que o Tom Cruise faz isso? Fala, cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar aí de Venom, isso mesmo, o novo filme de super-herói da Sony. E claro, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E vamos pro vídeo que tem algumas coisas interessantes pra gente falar, inclusive sobre esse futuro aí do universo cinematográfico da Sony dentro da Marvel. Então a gente já adianta algumas coisas, beleza? Então simbora! Então vamos lá, falando sobre a sinopse, né, do que se trata Venom, a última rodada, ou no original Venom The Last Dance, que é basicamente o terceiro filme da franquia, né, do Venom, fechando então essa trilogia. Fechando, se vocês me entendem, né? Basicamente, aqui vamos ter então o fechamento dessa conexão entre Ed Brock e, claro, o simbionte Venom, que são do universo do Homem-Aranha, para você que às vezes, né, está meio perdido. E esse terceiro filme vem para meio que, assim, pôr um ponto final na história dos dois juntos, mas ao mesmo tempo não é bem assim, mas eu vou deixar mais para a parte dos spoilers lá no final, tranquilo? Então vamos lá. O filme ele aborda então, né, um ano em que eles estão juntos, basicamente, sendo um fechamento da história deles. O filme mostra então Ed Brock e Venom retornando ao universo, né, da Sony, após não fazer claramente nada dentro do universo da Marvel. Apenas um easter egg que foi utilizado no filme do Spider-Man da Marvel, que, diga-se de passagem, anunciou aí um quarto filme do Spider-Man. Então, aparentemente vai continuar aí a história do Spider-Man na pele de Tom Holland. E por isso essa parte mais do futuro, né, do que seria o próprio Spider-Man da Sony. Ed está sendo basicamente caçado por alguns crimes, né, que ele cometeu junto com o Venom desde seu primeiro filme. Fora que ele vai deixando rastros, né, de corpos por onde passa, porque o Venom quer se alimentar. Mas enfim, o filme, além de ser aí uma grande obra dessa trilogia, que na minha opinião é a mais consistente dentro da Sony, né, fora do universo principal, né, com o Peioso, trazendo 3 filmes bons, se a gente pode chamar assim, né? Ou pelo menos ok com o segundo filme. Trazendo uma espécie de explicação para a origem dos simbiontes, colocando, né, o Knu no centro dessa trama, onde ele está atrás da chave que é capaz de libertá-lo após a grande guerra, né, dos simbiontes, onde eles conseguiram aprisionar Knu em uma espécie de prisão. E para isso ele precisa, né, dessa chave para escapar. E essa chave, adivinha com quem tá? Basicamente está com Venom e Ed Brock, após um grande evento que aconteceu nos filmes anteriores. E ele então cria uma espécie diferente dos Venoms, né, dos simbiontes, basicamente, para caçar os simbiontes, seres alienígenas que realmente dão um certo trabalho para morrer. E agora eles estão atrás de Venom e Ed Brock, né, por consequência, por conta dessa chave. Então o grande vilão desse terceiro filme seria o Knu, né, mais ou menos isso. E então Venom e Ed Brock precisam manter essa chave em segurança, porque senão, né, o grande estopim disso tudo pode ser aí um grande problema para o universo como um todo, como eles conhecem. E essa talvez seja a sua última dança, a sua última rodada, como o próprio nome sugere. Então o filme traz então um vilão grandioso e, claro, Venom tentando lidar com isso à distância, ao mesmo tempo que tem que fugir dessa criatura, né, que Knu colocou atrás deles, para conseguir pôr as mãos nessa chave. E é basicamente isso a sinopse do filme, né, bem resumido assim. Então, o filme ele acaba abordando alguns temas interessantes e vamos lá para os pontos positivos e negativos. E claro que eu tenho que deixar bem informado aqui para vocês que a partir daqui teremos spoilers do filme e também dos filmes anteriores, beleza? Tô com você até o fim.
Então vamos lá. O filme, ele aborda questões, como eu disse, dos filmes anteriores. Então a própria morte do Ed Brock, onde o Venom acabou salvando ele, é o grande estopim para tudo isso. Pois essa chave que Knu está atrás foi atribuída ao Venom por conta dessa, morte que Ed Brock sofreu. Então isso acabou trazendo ele à tona dentro dessa guerra. Knu também é um grande vilão mais antigo que o próprio universo, que é o criador, basicamente, dos simbiontes, além de ser o criador dessas outras criaturas, que é um nome esquisito lá, que eu não me recordo o nome, que é uma espécie de caçadora, de simbionte, onde o único objetivo dela é, com certeza, colocar as garras nessa chave para levar e soltar Knu. E o filme vai trazer aí esses pontos interessantes, mas ele fica só nessa superfície. É um grande fanservice em vários momentos, colocando personagens que a gente já viu nos outros filmes, ou fazendo referências aos filmes anteriores, fazendo a referência ao Teioso e inclusive ao próprio multiverso. O filme é bem divertido, tem várias cenas interessantes, como o próprio Venom cavalo, que a gente vê no trailer, ele se atribuindo a outras formas de vida, então tem toda essa perspectiva dentro do filme. E todo o momento em que Venom e Ed Brock estão em tela são os melhores momentos do filme. Sim, são os melhores. As outras partes você tem que engolir algumas coisas estranhas, para dizer o mínimo, e também passar um pano para que a história aconteça, porque o roteiro aqui, meus amigos, ajuda muito, sabe? Ajuda muito. Então tem um momento, eles estão fugindo dessa criatura aqui que não colocou atrás deles, e simplesmente Venom quer dançar, e isso vai fazer com que a criatura os ache, mas mesmo assim ele vai dançar, entende? Então isso acaba te tirando um pouco da imersão, na minha opinião, porque é uma cena sem sentido nenhuma, basicamente, só para estar ali no filme, fazendo uma referência ao primeiro filme, onde vemos uma personagem que acaba conhecendo o próprio Venom. Então assim, o filme tem momentos bons, mas ainda assim tem vários momentos que te tira da imersão, essas facilidades do roteiro, alguns momentos que você tem que colocar a descrença fora, que você já está assistindo um filme de um anti-herói, que você já tem que estar com a descrença meio desligada, mas mesmo assim, dentro da própria proposta, ele acaba se perdendo. E com certeza, o maior pecado, na minha opinião, é a própria superfície que eles acabam arranhando de Knu, que aparece ali por vários vislumbres, basicamente, em pequenas cenas, bem pequenas mesmo, onde aparece ele aprisionado, não dá pra ver nem o rosto, para vocês terem uma ideia, e ficam só nesse arranhão aí, e toda a narrativa se baseia do Venom fugindo dessa criatura, que é basicamente impossível de se matar, porque ela também se regenera assim como os próprios simbiontes, e o grande vilão, que seria o Knu, não entra basicamente dentro do filme, ele fica só na superfície. Se ele escapar, a parada fica sinistra. Se ele conseguir fugir, a parada fica sinistra. Mas ele nunca foge. Então, basicamente, fica só nesse quase chegando, e tá quase lá e nunca chega, sabe? Fica só nessa preparação. Então é quase que um filme de transição para um quarto que não se sabe se vai existir ou não. Mas de uma coisa é certa, não com o próprio Ed Brock. E também é um filme que não se suporta, por si só, ele fica se apoiando nos anteriores. Então assim, o filme não é ruim, porque a gente viu que Madame Teia, meus amigos, que coisa horrenda, mas o filme também fica longe de ser um filme ótimo, se comparando a outros de super-herói. Então ele fica ali no meio do caminho. Então, dito tudo isso, vamos para as minhas considerações finais. E bom, o filme Venom, A Última Rodada, pra mim é um filme divertido. Você consegue assistir ele, mas na minha opinião ele fica assim um pouco abaixo, por exemplo, do primeiro filme. Só não é tão ruim quanto o segundo, que na minha opinião é o pior dentre os três. Mas ainda assim, vale a pena você conferir, algumas outras reviews, você talvez ir no cinema conferir, mas ao mesmo tempo que, se você tiver uma outra opção que você esteja mais interessado, eu recomendo você ir em outra, beleza? Não gaste seu dinheiro com esse aqui, que não vai levar a lugar nenhum, e é um filme basicamente que por si só ele não chama a atenção, entende? Então fica só nesse
quase aí, tem momentos Power Rangers, né, literalmente, com simbiontes coloridos que acabam atribuindo poderes diferentes, se apoderando de outros humanos que estavam ali, e colocando toda, basicamente, a parte do simbionte ter que, né, possuir um corpo correspondente, deixa isso totalmente de lado, né, que a gente viu no primeiro filme, por exemplo. Então, basicamente, teriam momentos que seriam mais divertidos se eles trabalhassem um pouco mais o roteiro, mas aparentemente foi só para angariar uma grana agora no final do ano, porque eles ainda vão lançar, né, um outro filme no final do ano, que é o filme do Kraven. Então, sabe, muito perto um do outro, literalmente um desses aqui eles queriam uma grana aí. Então, sei lá, o filme parece estranho nesse aspecto que ele não avança na própria história do Venom. Ele só tenta responder algumas perguntas que ficaram abertas, abre outras que ficam sem resposta e só arranha a superfície do grande vilão. Então, pra mim, Venom, a última rodada, é uma nota 6. Isso mesmo. Ele arranha ali a superfície, né, basicamente, passa bem, assim, raspando de ano, mas passa muito raspando mesmo. E claro, pra mim, a gente pode colocar ele aqui como um filme ok, beleza? Você vai conseguir assistir. Eu recomendo até que você espere no stream, mas se você estiver muito curioso, você vá conferir, né, por si só, se compensar monetariamente para você. E em comparação com os outros, a gente pode fazer aqui, né, porque a gente não fez uma resenha completa dos outros, e colocar aqui uma nota neles, né? Então, o primeiro filme, na minha opinião, é o melhor dos três, com uma nota 7,5. O filme entrega o que se propõe, é um filme bom, se a gente pode chamar dessa forma, visto que os outros filmes do mesmo universo do Teuso da Sony entregaram, né? Então eu acho que é um filme bem divertido e bem legal, o primeiro filme. Já o segundo, que seria Tempo de Carnificina, que na minha opinião tinha uma grande aposta e um grande vilão mesmo do próprio Venom, não conseguiu entregar o que se propôs, né? E pra mim seria uma nota 4,5, 5 talvez, né? Vamos colocar em 5. Você consegue assistir, mas né, porque a gente compara com os outros, né? Então acaba ficando bom esse aqui. Mas enfim, e esse agora, uma nota 6. Então a gente tem essa média aí pra vocês, tranquilão? Espero que vocês tenham gostado da nossa resenha. Então deixa nos comentários. Você assistiu Venom, a última rodada? Pretende assistir? Se assistiu, então comenta aí embaixo. Você pretende assistir Venom, a última rodada? Comenta aí pra gente. Se pretende assistir, quando você assistir, deixa nos comentários o que achou. E se você já assistiu, deixa aí também o que você acha desse terceiro filme, esse desfecho, né? Porque temos uma pequena cena lá no finalzinho do pós-créditos mesmo, que deixa um pequeno gancho de uma possível sequência para esse filme. Só que separando, né, Ed Brock de Venom. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais, deixa o like, se inscreva no canal e, claro, confira aqui outros vídeos que vão estar aparecendo aqui para vocês. Tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!